Putz, a Faber entendeu que o propósito dela como marca é desenvolver a criatividade, né? Ela entendeu que fez isso através dos seus produtos a vida inteira, então em algum momento ela assumiu esse posicionamento e falou, bom, então eu quero explorar e desenvolver a criatividade nas pessoas, seja através dos lápis, seja através de qualquer outra coisa que eu venha criar. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. E hoje, para esse nosso novo episódio do podcast, eu tô com ele, Felipe Basílio, um papo que, cara, vai trazer muita nostalgia de infância. Eu particularmente, né, até no papo inicial aqui que a gente teve, remete muito ali à época de juventude, à época ali de escola, né? Mas já dando ali um overview, né, além enfim, né, toda a trajetória ali do Felipe, iniciando como empreendedor, né, depois, cara, passando um pouco para o outro lado da mesa como head de marcas digitais no Grupo Trigo, e agora assumindo aí um desafio incrível, né, que, enfim, a gente vai mergulhar bastante nesse episódio como gerente global de inovações da Faber-Castell. Felipe, seja muito bem-vindo, irmão. Estamos muito empolgados aqui de você ter topado esse papo e participado desse podcast com a gente. Eu que agradeço, Pedrão, agradeço o convite, fiquei feliz de ser lembrado aqui, vários episódios super legais até agora, então eu sei que o sarrafo está alto, não quero botar pressão em cima da gente não, para ser um papo, mas obrigado, cara, obrigado você. Boa. Cara, para começar, eu acho que uma curiosidade que não vai ser só minha, mas eu acho que de uma galera que vai estar ouvindo. Cara, quem trabalha na Faber-Castell tem acesso a todas as cores de lápis e canetinhas imagináveis aí, como que é? Eu costumo responder às pessoas que perguntam o que você faz lá na Faber, eu falo colorindo o dia inteiro, eu fico colorindo, cara. Aquela mística que a gente sempre teve ali na infância, né, cara? É muito legal essa relação com a marca Faber-Castell, né? Para todo mundo que eu falo, assim, onde eu trabalho, as pessoas abrem um sorriso, assim. É tipo a Disney, né? É tipo a Disney. E é engraçado você citar a Disney, porque, assim, quando eu entrei na Faber, eu pensei assim, cara, meu sonho é fazer alguma coisa com a Disney. E aí, quando a gente ligou para a Disney pela primeira vez para falar, cara, a gente quer fazer alguma coisa com vocês, a resposta da Disney foi, a gente quer fazer alguma coisa com a Faber-Castell, assim, é lindo trabalhar numa empresa que dá esse calorzinho no coração, né, cara? E acho que a Faber tem o lance de remeter a gente que... A gente não precisa falar a idade aqui, né? Mas... Não. Essa parte pula, vai. A gente que viveu ali Aquarela do Toquinho, enfim, passou a nossa infância desejando aquelas maletas de cores. É gostoso demais, cara. Eu confesso que meu boneco de palito ele é torto, mas eu tô melhorando, sim. A gente vai melhorando as reuniões. Boa. Cara, e pra gente começar esse papo, você já até puxou um pouco desse assunto, mas eu queria saber, irmão, cara, como que é, né, ali trabalhar em uma das empresas mais nostálgicas da nossa geração, né? Quando a gente começou o papo, cara, assim, até entrei no Google aqui para ver os estojos, né, cara, ali a cartela de cores da Faber, cara, eu lembro quando eu era moleque, eu era fascinado e assim, Faber, querendo ou não, é mais caro no mercado e, meus pais não tinham condição de me dar os lápis da Faber, dava um mais ali chinfrim, mas, cara, eu olhava assim, sempre tinha um amigo que tinha aquele estojo com, sei lá, 72 cores da Faber-Castell e, eu quero uma coisa dessa. Me conta, cara, como que é hoje, né, depois de ter passado toda essa juventude, ter vivido isso ali na pele, como que é, né, cara, tá do lado agora de quem produz essa magia, né? Eu acho que, assim, a Faber, no final do dia, ela não vende só produtos, mas sim, cara, toda uma lembrança, vende todo ali uma sensação, né, cara, ali legal. Me conta um pouco como que é essa experiência. Boa. Cara, primeiro que é uma pressãozinha a mais, né? Assim, o sarrafo tá sempre lá em cima. A Faber é muito conhecida não só por ser uma marca
que envolve criatividade, que envolve uma mística, né? Principalmente na infância, que as crianças são desenvolvidas e se exploram, se externam seus sentimentos através dos lápis e tal. Ela é muito reconhecida por qualidade, né, cara? Então, assim, o lápis da Faber, obviamente, ele não é o mais barato do mercado, mas é muito porque a ponta não quebra, você consegue ter ali um traço muito preciso, enfim, então ela preza muito por qualidade. É uma empresa de 260 anos, é uma empresa alemã. Então, assim, tudo é feito muito pensado para manter uma qualidade. Isso vai lá, obviamente, na ponta, no produto, mas isso vai em todos os processos desde o início, né? Então, assim, quando a gente pensa na marca, não só vem essa nostalgia, essa alegria, esse carinho, mas vem isso remetido a, putz, eu sei e eu confio que é um produto que eu vou ficar com ele por muito tempo, enfim, então tem uma confiança e uma reputação de marca muito forte, né? E a gente que trabalha com inovação, quando entra para criar novas coisas, vamos dizer que qualidade ela é uma dos pilares ali, mas a gente aprende muito com erro, a gente testa muito, a gente vai a mercado antes de estar pronto. Então é um laboratório, né, cara? É um laboratório. Então, esse é um grande desafio, né, para uma companhia bicentenária, que é reconhecida por qualidade, que tem produtos muito reconhecidos no mundo inteiro, trabalhar essa capacidade de se possibilitar, né? Trabalhar essa capacidade de testar, de estar explorando novos ambientes que nunca explorou. Então, de fato, é um desafio. E aí, isso, quando eu pensei, assim, quando eu vi a possibilidade de trabalhar na Faber, quando estava saindo lá do Trigo, a primeira pergunta foi, cara, o que a Faber-Castell está fazendo de tão inovador, né? E acho que todo mundo... Acho que essa pergunta todo mundo faz, né? Porque, assim, a Faber é uma empresa bicentenária, cara. Até então, assim, cara, para mim era com perdão da palavra, era uma puta de uma empresa que estava estabelecida e pronto, cara. Assim, eu sou líder global em cores, em lápis de cores, sabe? Tipo assim, beleza, não preciso mais reinventar a roda, né? Acho que a Faber viveu durante muito tempo, assim, entendendo a sua importância no mercado, essa posição de liderança, mas há muito tempo a Faber vem pensando em como dar o próximo passo, né? E aí, quando eu lembro que eu vi uma vaga, e aí eu fui no LinkedIn procurar quem estava em inovação na Faber e tal, mas minha primeira visão era, eu não vou me encaixar, eu não sei nada de produto físico desse universo, né? Assim, nunca trabalhei com isso. E aí, no primeiro papo, eu entendi que a Faber entendeu que o propósito dela como marca é desenvolver a criatividade, né? Ela entendeu que fez isso através dos seus produtos a vida inteira. Então, em algum momento, ela assumiu esse posicionamento e falou, bom, então eu quero explorar e desenvolver a criatividade nas pessoas, seja através dos lápis, seja através de qualquer outra coisa que eu venha criar, né? E aí eu entendi que existia uma área de inovação pronta para pensar em novas linhas de receita, novos produtos, mas tudo querendo botar o pezinho mesmo mais forte na educação para esse desenvolvimento de criatividade. Então, ali eu falei, bom, aqui acho que faz sentido para mim, eu posso me encaixar, e foi assim que começou. Animal, cara. E quando você traz um pouco dessa temática de os desafios, né, de inovar numa empresa bicentenária, cara, assim, totalmente tradicional, né, assim, pô, inclusive não é uma empresa nem brasileira, que tem, cara, ali, porra, toda uma barreira ali cultural, de penetração de mercado em países, né, assim, não sei quantos países vocês estão hoje, mas, cara, sobre uma visão, né, onde, cara, toda essa parte de inovação, ela nasce aqui no Brasil, né, e começa a ganhar ali escalabilidade em outros países. Nesse cenário, cara, onde você está inserido numa empresa bicentenária, né, assim, você comentou um pouco, mas o que seriam de fato, né, de forma mais pragmática, esses desafios que você encontra hoje nesse cenário, né, visto até, assim, quando a gente fala um pouco do seu track record, né, assim, você viveu na pele, você vive ainda na pele, agora intraempreendedorismo, né, mas um dia você já foi ali, de fato, startupeiro, aquela coisa que, cara, as coisas acontecem muito rápido, muda muito rápido, porra, o que é verdade agora, né, às 4h50 da tarde, cara, talvez 6 da tarde já não é mais e as coisas mudam, então, ao passo que agora, né, vocês estão
também sendo inovadores, mas numa empresa que, pô, tem processos, é mais robusta, tem atuação em outros países, né? Me conta um pouco dessa visão sua. Acho que muito da minha decisão de entrar na Faber era para ter essa experiência também. Como você falou, assim, minha trajetória ela é muito tempo ali no início de carreira empreendendo mesmo. Depois eu vou para o Grupo Trigo, para uma empresa com um porte diferente do porte da Faber, né? E aí eu queria viver essa experiência com todos os ônus e bônus dessa história. O que é muito legal é que, assim, acho que toda empresa tem um DNA empreendedor, não tem jeito, né? Assim, nasceu para resolver um problema, né? Nasceu para criar uma coisa que ou não existia, ou alguém que fazia mal feito, ou viu uma oportunidade de mercado, enfim, então existe esse DNA, né? E a Faber é a 10ª geração da família, tá? Então, as famílias, originalmente Faber e depois Castell, e aí se uniram e virou Faber-Castell, é a 10ª geração da família. Só para não deixar a tua pergunta sem resposta, a gente hoje produz em 20 países, então a gente está presente em 20 países sendo produtor, e a gente vende em mais de 120 países, se não me engano. Esse é o número de quando eu entrei, talvez tenha mudado um pouquinho, tá? Animal. E o Brasil, ele é muito relevante nessa história. O Brasil tem 3 unidades Fabris, né? Manaus, Prata, no interior de Minas, e São Carlos, aqui no interior de São Paulo. Então, a gente daqui exporta para uma série de países. Então, é muito legal ver, mesmo uma empresa alemã, mais rígida, tendo uma vertente brasileira muito presente na sua história, né? E essa presença é muito sentida, assim, na cultura, né? E aí, por que eu decido entrar na empresa? Assim, eu acreditei muito nessa capacidade de se reinventar, sendo uma empresa, vamos chamar de tradicional, mas muito mais por valores, assim, por práticas, do que necessariamente por produtos, né? Mesmo na linha de lápis, por exemplo, que não é o nosso dia a dia, depois a gente fala um pouquinho mais sobre a nossa área de inovação. Mesmo na linha de lápis, a Faber foi super inovadora aí anos atrás, lançando uma linha chamada Caras e Cores, que trouxe uma potencialidade de trazer a diversidade para a mesa, né? Então, hoje, com a linha Caras e Cores lá, você tem a possibilidade de fazer vários tons de pele, que era uma coisa que as crianças já se perguntavam, por que a princesinha é sempre branca? Ou por que tem sempre o cabelo loiro? E aí a Faber entendeu que essa demanda era muito real, muito presente nas discussões, e não podia deixar de participar e ser pioneira, e ser vanguardista nessa história. Mas a Faber faz para mim um movimento que é muito lindo, assim, e que é muito dito aqui, muito vivido aqui na cultura, que é um movimento de 30, 40 anos atrás, acho que foi o primeiro grande movimento de inovação assim, da Faber, que foi, eu já detenho a linha de cores, eu já tenho vantagens competitivas em relação à cadeia produtiva da madeira, etc. e tal. Eu consigo fazer lápis e eu consigo fazer cor. Por que não fazer cosméticos, né? Eu não fazia a menor ideia. Foi um plot twist total, cara, total. Eu não fazia a menor ideia que a Faber-Castell tinha uma produção B2B totalmente, por isso que não chega no mercado, mas a Faber produz lápis de olho e uma série de linhas de maquiagem para as maiores empresas Brasil e fora do Brasil. Então, Avon, Boticário, Natura, várias delas produzem através da Faber, né? Então, a Faber-Castell consegue ter esse movimento que é muito incrível. Assim, tem uma mística lá que existe um diretor que botou na mesa assim, falou, olha, eu estou me mudando para São Carlos, eu vou comprar uma casa, já comprei uma casa, está aqui a escritura da minha casa em São Carlos, do lado da fábrica, eu vou fazer essa linha de produção, isso vai acontecer, e aí dizem que todos os diretores ficaram assim, espantados na reunião, e o famoso quem cala consente. Bom, vou deixar, ele está com convicção, e, cara, ele fez a unidade de cosméticos da Faber-Castell, e hoje é muito representativa na Faber-Castell, que Caraca. Muito legal, assim. Então, mas tipo assim, isso foi através de um sonho que ele teve, um chamado divino, ou tinha um estudo de planta, viabilidade e tal? Acho que zero sonho, mas foi assim, cara, viu uma oportunidade de mercado, ele estava dentro da cadeia produtiva, ele entende a nossa vantagem competitiva,
Aí eu não sei os detalhes, se já tinha chegado algum cliente, enfim, isso é 40 anos atrás, né? Tipo aquelas histórias que se perpetuam no tempo, né? Vira tipo lenda, né? E aí qualquer projeto que a gente vai aprovar tem essa pressão. Você vai se mudar, vai mudar a casa para jogo? É difícil, mas é isso. É um pouco dessa maluquice do bem, assim, de empreender numa empresa tão grande, né? Boa. E, cara, quando a gente olha a Faber, né? Não só a Faber, tá, Felipe? Mas, cara, a sua trajetória como um todo, eu acho que, putz, assim, Grupo Trigo também, né? Traz um background fudido ali em questão de, cara, operacionalidade de várias praças diferentes, né? Assim, restaurantes para várias praças diferentes. A gente teve experiência aqui com a Mama Jama, né? Assim, um cliente bem relevante aqui pra gente, que, cara, se a gente viver um pouco na pele o que é ali o salão, né? Assim, restaurante salão enfim, gerar performance para um salão é um desafio gigantesco, né? Onde, cara, é o famoso digital na prática, né? Então, cara, como que você vai conseguir fazer com que uma pessoa saia da casa dela através de uma mídia digital e, porra, sei lá, no Rio, pegue um carro, um puta trânsito para ir no restaurante da Mama Jama e, cara, você conseguir traquear toda essa jornada, né? Assim, obviamente é uma jornada que ela não é possível ser completamente traqueada, né? Onde a gente fala o famoso dark funnel, onde em certo momento ali do traqueamento você perde um pouco o tracking dessa pessoa pelo boca a boca, o famoso assim, cara, sei lá, eu vou comprar um celular aqui, através de um anúncio, mas, cara, final de semana eu vou tomar uma cerveja com meus amigos no churrasco, vou fazer um puta jabá do celular, e aí esse amigo meu vai lá, entra no site e compra, e esse cara veio de anúncio orgânico, né? Visto que, cara, teve eu ali que não consegui traquear. Mas, cara, quando a gente olha, né, ali, principalmente por esse track record seu, né, eu vejo uma experiência ali, um background bem legal no Grupo Trigo, e principalmente quando a gente está trazendo isso para a realidade sua hoje, né, eu vejo muito a área de inovação, ela muito associado à criatividade, né, então, assim, cara, inovar no final do dia é você ser criativo, mas com dados, né? Então, você conseguir mensurar essa criatividade sua para que isso se torne um produto, enfim, tem uma esteira de ação. Quando a gente fala disso, né, eu vejo muito hoje o desafio, né, um possível desafio da Faber é criatividade e educação, né? Querendo ou não, por mais que vocês possuem um produto que não está diretamente associado à educação, cara, sei lá, pelo menos aqui no Brasil, porra, escola é sinônimo de Faber-Castell, né? Então, como que você consegue unir essas duas atmosferas, né? Ali, tanto nessa vertical de educação, quanto nessa vertical de criatividade, né? Como que isso se aplica na prática? Cara, é muito legal, assim, olhar para trás e ver que mesmo quando você imagina que as coisas não vão se conectar, em algum momento elas se conectam, né? Assim, eu fiz economia e nunca fui para o mercado financeiro, tive um background ali bem, vamos chamar de técnico, economia até humanas, mas se é uma visão mais analítica, assim, no final das contas, né? Então, isso sempre foi, acho que uma fortaleza, assim, mesmo sem eu aplicar na prática da economia, mas em tudo que eu passei, a parte analítica sempre foi forte. E aí, quando eu empreendo pela primeira vez ali e crio uma startup de RH, eu nunca tinha vivido RH, eu não vinha de RH, eu não fiz psicologia, eu entendi que grande parte do problema que eu estava tentando resolver enquanto uma plataforma de RH, ele começava na educação, né? Então, a gente lá na Bizu, foi a startup que eu tive lá de 2015 até 2020, mais ou menos, até 2019, a gente queria solucionar esse casamento entre a empresa e o candidato, né? Então, a gente acreditava que o currículo era uma aproximação matemática muito ruim para quem você é, no final das contas, né? O Pedro não é o cara que fez Excel e tem o curso de inglês e tal. O Pedro é muito mais do que isso, né? Então, a gente queria, de alguma forma, evidenciar você sendo você e encaixar num lugar que faria sentido para você. Então, a gente começou a falar de fit cultural lá em 2014, depois fazia o fit com o perfil da vaga, etc. e tal, mas no final das contas, o gap que a gente via entre a pessoa entender quem ela é e o que ela quer fazer e, consequentemente, achar onde ela se encaixa, vinha muito do modelo educacional, né? A gente não foi acostumado a pensar sobre
o que a gente queria fazer da vida. A gente é indagado isso muito ali no ensino médio e mais fortemente no terceiro ano. Pela primeira vez é o lugar. Assim, eu vivi um formato de ensino muito tradicional, né? De prova que o professor era o sábio e te ensinava tudo, e você aprendia, decorava, chegava na prova, replicava o que estava escrito no livro. E no terceiro ano é uma explosão de tá, o que eu vou fazer da vida? E você não necessariamente sabe suas fortalezas, o que você gosta, o que você é bom, o que você não gosta, o que você não é Não bom. deu nem tempo de experimentar, né? E descobrir. Não deu nem tempo. E você também não sabe o que são as profissões no dia a dia, né? Você sabe que você quer fazer economia porque você é bom em matemática, ou você quer fazer direito porque o seu pai e sua mãe fizeram direito e você acha que, putz, vai ter um caminho... A gente tende a tomar um caminho mais confortável para uma decisão que é muito desconfortável, né? Que é pela primeira vez decidir o que você vai ser para o resto da vida, né? Aquela pressão ali absurda. Então, isso se dá ali logo no mercado de trabalho, né? Então, você vai estagiar, às vezes você decidiu uma carreira que não faz sentido para você, então o turnover de escolha em faculdade nos primeiros 18 meses é absurdo no Brasil, né? É mais de 50% das pessoas. Enfim, então eu comecei a olhar para a educação ainda indiretamente. Aí eu vou para o Trigo, e aí quando o Trigo abre a porta para mim, ele fala, cara, eu preciso do teu perfil aqui, mais do que qualquer outra coisa. Então foi um primeiro reconhecimento assim, de que, beleza, o espírito empreendedor, ou o perfil de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele pode se encaixar dentro de uma companhia, mesmo numa área que você nunca pensou, ou mesmo trabalhando diretamente com uma coisa que nunca foi o seu dia a dia. Então, me propuseram primeiro, antes de olhar para as marcas digitais, foi criar uma plataforma de educação corporativa. E ali era, cara, eu entendo mais ou menos, eu sei fazer bem produtos digitais, eu entendo mais ou menos de educação, muito, muito por vivências, muito mais do que alguma coisa técnica que eu tenho estudado, mas eu entendo de olhar a dor do cliente, pensar numa jornada que faça sentido para resolver essa dor. E aí criou-se uma plataforma para conectar as franquias, a galera na fábrica, etc. e tal, para viverem uma experiência de lifelong learning ali que fizesse sentido. E aí depois eu vou para marcas digitais, e aí a experiência do cliente na prática, né? Criar novas marcas, plugar marcas que eram só para o delivery ali, dentro de um espoleto da vida, dentro de um shiny box da vida, mas para conseguir resolver um novo problema, um novo desafio do consumidor, uma marca mais jovem que dialogasse e tal. E aí quando eu venho para a Faber e olho para esse cenário de educação e criatividade, aí é a primeira vez que eu vou, de fato, estudar a educação básica, na essência, assim, né? Mas é legal que essa trajetória não linear, que muito tempo para mim foi uma dificuldade de reconhecer que aquilo era bom, quando eu olho uma vaga do LinkedIn, eu sempre me acho a pessoa menos possível para entrar naquela vaga. Porque uma vaga a síndrome do impostor, né? Exato. Para quem é de trajetória totalmente não linear, assim, trabalha com uma coisa, formada em outra, empreendeu, volta para o mercado, é difícil de se reconhecer, cara. Empreender, Pedrão, você sabe muito bem, é um movimento solitário pra caramba, né? Você não tem muito feedback, você troca com o teu sócio, o teu feedback é o teu cliente. Inclusive, a origem do Rocket Lab, ele nasce para isso, né? Para a gente conseguir conectar e, cara, dar voz aí, pô, sei lá, o que o Felipe já aprendeu nessa trajetória que o João ali que está começando agora um negócio, ou, cara, até líderes de marketing de empresas mais tradicionais, cara, porra, sei lá, se o Felipe está conseguindo inovar dentro de uma empresa bicentenária, o que é inovar dentro de uma empresa de 50, 60 anos, sabe? É isso, cara. E aí eu sinto que essa insegurança chega um momento que ela começa a fazer sentido, sabe? Você vê que essas bagagens te possibilitam um olhar diferente, né? Não estou dizendo que essa é a melhor coisa do mundo, não. Ser especialista num assunto também é incrível, e acho que é uma sorte até. Talvez seja um lugar de mais... talvez seja mais confortável no sentido de eu me sinto bem fazendo o que eu sei fazer muito bem. Isso é um conforto no melhor sentido da palavra conforto, né? Mas aí quando eu entro na Faber, cara, quando eu olho para educação e criatividade, óbvio que a criatividade ela está inerente ali em quem tem um perfil mais empreendedor e tal,
mas eu nunca tinha parado para estudar criatividade, por exemplo. Então eu não fazia ideia que, putz, o nosso pico de criatividade é aos 5 anos de idade, e que depois disso a gente só vai perdendo criatividade pelo modelo educacional que a gente é imposto, que é... Em resumo, a gente vai ficando mais burro depois dos 5 anos de idade. A gente vai ficando com menos propensão a arriscar. Porque a gente, quando a gente arrisca, a gente é punido pelo erro, no formato tradicional de ensino, né? Então, se você não replicar aquilo ali que era a resposta correta, você tentou um outro caminho, isso não é possível, né? Na maioria do sistema tradicional de ensino, tá? E aí me permita essa ligeira generalização, porque tem vários modelos educacionais muito legais e que não fazem dessa forma. Mas pegando o cerne do problema, que é esse, que é o modelo... Passando uma régua em tudo, é isso, né? Que é o modelo massificado, que é o modelo de um para vários, né? A gente se depara com esse problema de banir a criatividade. Então, para mim, me encantou muito olhar para esse problema como um problema real, sabe? E a Faber olhou para isso de uma maneira muito séria. A Faber foi, putz, se a gente vai encarar esse problema de frente, vamos fazer bem feito. Aí é aquele lugar da empresa prezando pela qualidade, etc. e tal. Então, a Faber vai até o MIT Media Lab, vai falar com os grandes pensadores sobre criatividade, como é que isso traduz num modelo educacional, e aí a Faber bota um pezinho mesmo em criar uma metodologia de aprendizagem criativa. Então, o primeiro produto da área de inovação foi o desenvolvimento de uma plataforma, assim, de um programa de aprendizagem criativa. A gente chama de PAC aqui, e hoje a gente está presente aí em 70 escolas no Brasil, dentro do currículo mesmo. Então, profissionais da escola, os educadores ali, eles são treinados pela Faber-Castell para implementar essa metodologia de ensino, esse modelo de ensinar, estimulando a criatividade, esse espiral criativo das crianças, né? E aí, desde o ensino básico mesmo, até a gente já está chegando no ensino médio, a gente está em ensino fundamental ali, anos finais, chegando já no ensino médio. Então, de fato, poder atuar na educação mais diretamente me fez muito bem, assim, me chamou muito. O que o espírito empreendedor, obviamente, fica te pinicando cara, educação é uma coisa muito longo prazo, né? Assim, você mudar um modelo educacional, você ver o resultado, é uma coisa muito longo prazo. Então, esse espírito inquieto ali, eu fico sempre tentando hackear para ver qual é o indicador que mostra que, puta, nesses 6 meses aqui, a gente conseguiu fazer uma super diferença, sabe? Acho que tem que ter esse espírito inquieto mesmo numa coisa que você entende que é mais longo prazo. Então, foi assim que eu me apaixonei e falei, cara, é isso que eu quero me conectar aqui dentro da Faber, sabe? Não, animal, cara, animal. E assim, eu assino embaixo, principalmente quando você traz, né, assim, cara, eu imagino que deva ser um puta de um desafio você implementar, né, ou trazer inovação, trazer esse espírito inovador com criatividade em um segmento, né, numa vertical de mercado, que é igual você falou, a visão é a longo prazo. Você não consegue implementar algo agora e, cara, ao contrário, vamos supor, dentro do universo nosso de mídia, que a gente pauta muito as nossas ações aqui na metodologia de growth, né? Então, growth hacking. Então, basicamente, cara, testa na velocidade de uma Ferrari a um preço de um Fusca, para quê? Cara, testa rápido, valida rápido, escala rápido para vender rápido. Cara, então assim, porra, sei lá, o que a gente faz hoje para as operações da Boomer, porra, sei lá, em 3, 4 dias a gente já viu um resultado de, cara, ó, dá certo ou não dá. E quando a gente fala, né, de inovação para um mercado um pouco mais lento, né, e leia-se lento, não defasado, mas, cara, com uma maturidade diferente, um reflexo diferente, mas que tem um impacto gigantesco, você, cara, conseguir mensurar o que uma plataforma dessa pode gerar ali na formação, né, em contribuir na formação de crianças de 10 a 12 anos, algo do tipo, né? Então, eu acho que isso é bastante desafiador, mas que, cara, eu tenho um viés que onde está o desafio, está a oportunidade, né? E onde está a oportunidade, está o impacto. Eu acho que está muito ali relacionado com esse espírito empreendedor. E o que às vezes, enfim, né? Me levanta uma dúvida, né? É que, cara, quando a gente fala de inovar, vamos supor, dentro de uma estrutura de mídia, aí aqui sempre eu vou estar fazendo um paralelo com a realidade nossa aqui, porque, cara, é o que eu respiro o dia inteiro, né? Bom que eu vou aprendendo, bom que eu vou aprendendo. Boa. E, cara, quando eu trago, né? Quando a gente olha muito para a mídia, as coisas acontecem muito rápido, né? Então,
pô, sei lá, o alcance que a gente consegue fazer com que os nossos clientes tenham, sei lá, uma semana pode chegar a ser ali, cara, algumas dezenas de milhões de pessoas, né? Então, é bizarro quando a gente olha a tangibilidade do digital, porque o digital nada mais é do que você trazer escala, né? Então, pô, quando a gente traz performance para isso, a gente faz com que essa escala, ela reflita num resultado que a gente espera. Então, pô, sei lá, cara, e-commerce quer vender mais. Então, a origem ali é os dados, que os dados viram informação, informação vira escala, escala vira resultado de venda na ponta, né? E aí, aí que tá a grande diferença, o grande paradoxo, né? Porque, cara, quando a gente fala de mídia, é um universo completamente traqueado, cara. Então, assim, pô, eu consigo mensurar todo o touch point que eu tenho com o usuário, seja para um download de app, seja para uma venda direta, seja para uma estrutura de inside sales, né? Então, cara, quando a gente está em estruturas de inside sales, a gente consegue, através, sei lá, de UTM ou Pixel, a gente traquear até a saída do marketing para entrar no comercial. Mas quando a gente olha, né, para dentro de um cenário como o seu, cara, e aí a gente está falando muito de inovação, a inovação ela pode ser vista como um pouco abstrata, né, cara? Pô, sei lá, vamos sentar aqui e falar de inovação, mas tá, como que começa um papo desse, né? E aí quando a gente bate de frente com isso, a solução que eu vejo, que aí eu quero ouvir um pouquinho de você, mas a solução que eu vejo para que isso, essa mente inovadora, essa criatividade, ela se materialize, a gente começa a falar de frameworks, né? Então, pô, de fato, você conseguir fazer com que todo um brainstorm ou algo do tipo, enfim, essas ideias, elas se concretizem em ações, né? Cara, como que é a sua visão sobre isso, né? Cara, como que você materializa a inovação, como que você mensura a inovação, como que você consegue pôr isso step by step, entendeu? Boa. Ótimo ponto, cara, e acho que super relacionado com o que você falou, o que eu estou gostando assim muito de estar numa área de inovação, é a primeira vez que eu estou numa área de inovação, né? Então, mesmo esses movimentos intraempreendedores anteriores, não era uma área cobrada para inovar e criar vários projetos dentro dela. Então, o que eu acho incrível, que a gente acho que vem fazendo de uma maneira muito legal, é conseguir ter um processo bem definido de inovação. É porque você falou, é muito fácil a gente querer ter ideias brilhantes ou cair na mística de que a criatividade é só para geniais, criatividade é só para criar o próximo iPhone. Não, né? A inovação ela está no dia a dia, às vezes ela está em processo, às vezes ela está no mesmo produto para um outro cliente, às vezes ela está dentro do mesmo cliente com um produto adjacente. E eu falo até que de novas ideias no cemitério tá cheio, né, cara? Assim, exato. Tá muito mais na execução, né? Assim, criatividade e ter ideias é lindo, mas colocar em prática, ela ser validada, você encontrar as alavancas necessárias ali, então isso tudo é um processo mesmo. E aí, assim que eu entrei, cara, eu acho que nesse processo, assim, tem uma coisa muito legal que mesmo dentro de uma empresa mais tradicional, você conseguir ter uma cultura que possibilite perfil de pessoas que são mais inovadores, né? Então, eu estou lá dentro com pessoas que eu admiro muito e que aprendo muito. Então, isso é muito legal, assim, para que a cultura de inovação tenha a capacidade de se perpetuar, né? Então, você está ali sendo consumindo coisas dessas pessoas que estão palestrando em eventos, que estão vivendo o cenário empreendedor e inovador, que estão nos grandes ambientes, que a gente tem muita interlocução, cara, com todos esses ambientes, assim, com Cubo, seja aqui dentro do Brasil, seja fora, e aí, óbvio, a marca da Faber-Castell, obviamente, potencializa isso, mas é legal que a empresa possibilite esse formato, né? Porque é muito normal que uma empresa tenha muita dificuldade de mensurar ou colocar no mesmo parâmetro como é que ele mensura uma área que tem entregas mais palpáveis, tangíveis ou conhecidas, ou que já existem há mais tempo, com uma área de inovação que, às vezes, cara, um ano é uma entrega, no outro ano é outra estratégia e é outra entrega. Então, essa maturidade é muito legal de ver acontecendo, né? Então, para isso, a gente criou quando eu entrei, já estava criado um fluxo que a gente chama de InnoFlow, que a gente tem muito carinho por ele, e, obviamente, ele não é batido na pedra para sempre, ele está sempre em revisão, e é muito lindo, mas ele traz para a gente
essa capacidade de ter ferramentas e a clareza necessária para avaliar se uma ideia é boa ou ruim, por que ela é boa ou ruim, quais são os critérios para uma ideia avançar, quais são as etapas e validações que a gente precisa fazer para isso ir a mercado, para a gente botar dinheiro, para a gente fazer internamente ou do lado de fora. Então, num espectro macro, assim, a nossa área de inovação, ela começou, acho que da forma mais difícil, tá? Ela começou só fazendo as coisas dentro de casa, o que chama de CVB, que seria Corporate Venture Business, mas basicamente o iFood chama de jet ski, enfim, intraempreender, no final das contas, pegar uma ideia e tocar ela do início ao fim, lançar ela, fazendo ela dentro de casa. Então, isso, muito provavelmente, é o mais longo prazo dos frameworks possíveis, né? Dado que você tem um M&A, comprar uma outra empresa, você tem um CVC, que aí é um Venture Capital, que é investir numa startup, ou você tem fazer um Open Innovation, fazer em parceria com alguém que já faz isso no mercado para você ganhar tempo. Todas essas, muito provavelmente, entram num espectro mais de curto, médio prazo. Você consegue ter resultados mais rapidamente, muito provavelmente. Então, a gente escolheu o espectro mais longo prazo. E, além disso, a gente escolheu um horizonte também mais longo prazo, que a gente chama de horizonte 3, mas que é o que eu não estou nem vendendo para os clientes atuais e nem próximo do core business. Então, eu estou explorando novos clientes, novos produtos. Então, isso também é muito difícil, porque você não usa necessariamente vantagens competitivas da companhia, né? Isso é uma coisa que a gente vem amadurecendo ao longo dos anos para agora usar um pouco mais. Então, quando você tem um horizonte tão longo prazo assim, cara, como é que você mensura que aquela ideia validou rápido e a gente consegue ir no mercado sem usar a marca Faber-Castell, porque nem é uma vantagem, porque esse é um cliente novo. A Faber vai até confundir esse cliente. Várias vezes, iniciativas aqui que a gente lançou, cara, quando a gente falava que era Faber-Castell em fase de MVP, por exemplo, entrava 1 milhão de pessoas falando, eu quero lápis de cor. Enviesa muito, né, cara, o teste do novo produto, né, cara? Exato. Então, assim, a gente penou para conseguir refinar esse processo, sabe? Então, hoje o InnoFlow, ele tem lá uma fase de criação de tese mesmo, a gente tem uma tese que é onde a gente atua, então é nesse universo que a gente pode atuar. Depois disso, a gente cria um backlog de ideias, e aí esse processo é um processo contínuo que a gente faz de várias formas possíveis, internamente, externamente, traz beta-usuários para fazer junto com a gente, entusiastas da Faber para estarem junto no processo, ou um público específico de games, por exemplo, para ajudar a gente. Enfim, a partir do momento que essas ideias estão no backlog, a gente vai passar por alguns processos para ela evoluir. Então, primeiro, a gente tem um processo de como se fosse uma exploração, que é uma coisa de 1 semana, para a gente ter um grande motivo para não seguir. Se aparecer em 1 semana um grande motivo para não seguir, a gente desiste daquela ideia, seja porque já tem alguém fazendo, ou o mercado está muito saturado, ou a gente não tem menor capacidade de fazer. Enfim, se surgir um grande não, assim, a gente não segue. Se isso não acontecer, ela segue para uma validação inicial. Aí é um processo que hoje a gente faz de 30 a 40 dias. Aí já é um processo de estudar o mercado, já validar minimamente se tem demanda para aquilo, enfim, qual é o cenário que a gente está se inserido, por que a gente entraria nisso. E aí, depois dessa validação inicial, a gente aprova ela ir para um MVP, né? Aí é como se fosse uma startup mesmo, né? Indo ao mercado com o menor produto viável, da maneira mais rápida, mais barata, botar na mão do consumidor envergonhadamente, né? Vergonhosamente, para a gente entender que tem que melhorar. Os early adopters, né? É isso, para ter os usuários iniciais ali dando feedback, mostrando para a gente o que precisa ser melhorado. E aí, cara, se ela passa dessa fase de MVP, se a gente entende que validou a demanda, validou o market fit, ali a gente entendeu que o produto, de fato, tem uma aderência legal no mercado, ela vai para uma fase de piloto. Aí a gente tem aqui 1 ano para ficar com uma fase de piloto. E aí, ele é dividido ali, a cada 3 meses, a gente tem entregas específicas para esse piloto, indo na maturidade que ele tem mesmo. Uma última bem focada ali para alavancas de crescimento, que é um pouco do que você falou de, cara, em 3 dias eu tenho que encontrar um resultado, eu tenho que testar, fazer teste AB, etc. e tal.
e aí, se ela passa da fase de piloto, ela vai para a fase de escala. Então, desde que eu tô lá na Faber, cara, assim, Isso tudo está dentro da sua esteira, da área de inovação. Isso. A área de inovação, ela se divide em duas, basicamente. Ela tem uma área de educação mesmo, e aí são produtos educacionais muito voltados para a escola, tá? E aí tem aquele programa de aprendizagem criativa, que eu te falei, que é o PAC, tem o SELF, que é o nosso desenvolvimento socioemocional, através da aula de arte, que aí pega um pouco do que a Faber tem como princípio básico. Enfim, então a gente tem uma série de produtos que a gente entrega, produtos e serviços, obviamente, né? Que a gente entrega para escolas, e a gente tem uma segunda parte dessa área, que aí é essa área de criar novos negócios. E aí, óbvio, a educação está ali como um pilar, mas a gente pode, por exemplo, criar um jogo que é uma parte de edutainment, por exemplo, que está dentro dos nossos pilares da nossa tese. Ou uma plataforma de cursos online, já foi uma coisa que a gente fez. Então, eu estou lá, eu vou fazer 2 anos agora. Cara, a gente teve uma série de iniciativas que flutuam nessa esteira, né? Que vai até o MVP e aí não dá certo e a gente despluga. Já teve produto que foi até escala e desplugou quando já era escala. Tem coisa que a gente despluga quando é validação inicial. Hoje a gente tem alguns MVPs rodando, tem produto em piloto rodando e em escala também. Produto para a área de educação ali. Então, é basicamente assim que a gente divide a nossa esteira. E, Felipe, cara, assim, é incrível ver todo esse framework, né? Toda essa estrutura que vocês, de certa forma, criaram, estão desenvolvendo, né? E executando aí dentro da Faber, porque, cara, hoje eu vejo muitos negócios, né? Muito por estar na frente, né? Da Boomer em questão de abrir mercado, enfim. A gente brinca que eu e o Cauê, que é meu sócio, que, cara, eu sou da porta para fora e ele é da porta para dentro, né? Então, cara, vou me relacionar com o mercado, pô, vou entender, vou ouvir, né, cara? Assim, eu falo que Deus, né, me contribuiu bastante em, me dar 2 ouvidos e uma boca, né? Porque eu gosto de ouvir muitas histórias, cara. Eu acho que, assim, o que me fascina muito é me conectar com pessoas, eu poder ouvir e falar também, né? Compartilhar histórias. E, cara, quando eu converso, né, com outros empresários, e, enfim, né, tanto já conversei com early stage, com, enfim, empresas que já tinham produto, MVP validado, já no mercado, em escala, e, cara, uma dor, né, para quem principalmente está começando, não entender que tudo faz parte de um processo, né, que, cara, tá tudo bem você errar, tá tudo bem você, testar um produto, né, e ele não entrar no mercado, não vai ser na primeira vez, né, assim, tá até um exemplo de Thomas Edison, acho que ele fez, cara, não sei quantos experimentos para poder descobrir a lâmpada, né, cara, então, para poder montar, né, então, cara, assim, isso aplica muito ao business, né? Então, cara, mesmo a gente, né, como boomer, várias vezes... WD-40, é isso? WD, sei lá, um número. Exatamente. Que é a 40ª versão do produto e por isso o nome é aquele que foi quando deu certo. Exato. Então, assim, se ele teve essa licença poética para poder fazer isso, cara, quem somos nós, meros mortais, né, cara? Então, assim, dá esse perdão nosso do erro. E aqui dentro de casa, por mais que, obviamente, né, em questão de dimensão de estruturas, a Faber e a Boomer, né, completamente diferentes, mas, cara, isso mostra um reflexo que é adaptabilidade em todo modelo de negócio. Então, quando a gente traz alguma ideia, então, sei lá, início do ano passado, a gente, foi testar uma vertical nossa, uma BU nova aqui na Boomer, onde a gente ia ser uma plataforma de math-making entre indústria e a parte de marketing e tal. Cara, aí, a gente foi começar a testar e falou assim, cara, será que faz sentido, né, para o mercado que a gente quer? E, a gente gastou uma energia ali de, sei lá, 3, 4, 5 meses e que não virou, a gente acabou pivotando essa vertical aqui dentro da empresa, mas que a consequência do que a gente aprendeu e as conexões que a gente gerou nesse processo de validação, cara, fortificou ainda mais o nosso produto, porque fez com que a gente entendesse mais o nosso core business, né? E, cara, eu falo que melhor do que você descobrir o que você quer fazer ou o que você quer desenvolver, é você saber o que você não quer fazer e o que você não quer desenvolver, né? Adianta muita parte do processo, você já sabe. Exato, cara. Né? E assim, cara, o não, ele é um aprendizado, o erro, ele é um aprendizado, né? E quando a gente fala de inovação, de produto, e não só nessa esfera de produto, né? Mas, cara, quando a gente fala de mídia, a gente fala que a Boomer é um laboratório gigante, sabe? É bizarro porque o time de mídia aqui falta vibrar quando, cara, eles estão testando ali escalabilidade de campanha e, cara,
sei lá, erraram pra caramba, porque os caras falaram assim, cara, a gente já sabe como não fazer. Então, assim, estamos mais perto de descobrir como que a gente vai fazer. Então, pô, e assim, quando a gente fala de mídia, né, basicamente é um jogo de troca, né? Então, pô, eu não tô fazendo anúncio. Cara, eu tô comprando o dado do Meta, né? Então, porra, quando tem muita agência, né, enfim, e até freelancers que falam assim, não, eu faço anúncio, né? Eu faço tráfego pago e tal. Cara, mas no final do dia, não. Assim, o que eu falo o Meta fala assim para mim, Pedro, cara, aqui, ó, que negócio que você quer vender? Pô, eu quero vender, sei lá, essa garrafa d'água. Cara, eu tenho aqui 3 milhões de pessoas que estão com sede, que treina todo dia, cara. Os caras acordam ali 5 da manhã, vivem assim, levam uma vida health. Cara, quanto você quer? Quanto você paga para eu poder alcançar, para eu poder entregar o seu anúncio para esse público? Cara, pronto, eu tô comprando esses dados dele, né? Então, quando a gente fala a nível de mídia, né? Que muitas vezes, pô, com um cliente nosso mesmo, que, cara, não gerou o resultado que ele queria, eu falei assim, irmão, a gente está comprando, a gente está fazendo com que o seu negócio, ele vá prosperar ao longo do tempo, né? Então, assim, quando a gente fala, que aí a gente começa a entrar em uma outra esfera aqui de análise, que, cara, muitos empresários focam muito em venda, né? Cara, eu preciso vender mais, mas eles esquecem de pensar, cara, que venda é o que vai garantir o negócio dele sobreviver para o próximo mês, para o próximo quarter. Cara, o que vai fazer ele perpetuar ao longo do tempo são os dados, cara. Então, assim, não se trata mais de venda a qualquer custo, porque o mercado, principalmente de tecnologia, inovação, criatividade, cara, ele é um mercado que muda muito rápido, né? Assim, a gente está vivendo agora uma era completamente bizarra de IA, né? Então, assim, putz, cara, é assustador ver a velocidade que as coisas estão andando. Acredito que dentro da Faber vocês utilizam bastante também, né? São bem drivados com IA. Aqui na Boomer também, cara, assim, é quase que premissa básica. Até porque hoje eu não enxergo IA como um produto final, né? A IA, ela tá ali no processo intermediário, é para otimizar os seus processos, né? Mas quando a gente olha essa parte, né, assim, e pode encarar a IA como sendo uma histeria coletiva, ou então uma revolução, cara, eu vejo isso ainda empresários não tendo esse drive de que, cara, errar tá tudo bem, desde que você tenha um processo e que, cara, aquele erro vai te levar para um próximo acerto, né? Eu acho que essa mística, pelo que eu sinto, é muito ainda da aversão ao risco, mas ela diminui com os cenários cada vez mais instáveis e menos duradouros, né? A nossa analista aqui de growth, a geladeira dela tem menos achismo e mais dados, né? É um mantra aqui da área, assim como é um mantra, por exemplo, agora, quando a gente vai subir funcionalidades novas em produtos nossos que estão já numa fase mais avançada, se a gente não tiver os eventos registrados de conversão para essa funcionalidade subir ali para deploy mesmo, a gente não sobe a funcionalidade se não tiver o evento registrado, porque o que adianta eu lançar uma funcionalidade nova se eu não vou ter a capacidade de ler o que está acontecendo com ela, né? Total. E aí, quando você citou a IA aí, é legal trazer. A gente está usando aqui IA de duas formas, tá? A gente tem usado muito IA para a nossa área mesmo, assim, como processo. Então, dentro desse InnoFlow, por exemplo, que eu citei aqui, a gente introduziu no ano passado, final do ano passado, início desse ano, desde que o ChatGPT apareceu para o público, a gente começou a testar ali de maneira ainda muito incipiente, mas esse ano a gente entrou bem forte para alterar o nosso processo mesmo. E a gente colocou inteligência artificial generativa em alguns pontos daquele processo do InnoFlow ali. Então, a gente foi testando. A gente antes levava, por exemplo, para criar um backlog de ideias, a gente levava 2 meses, tá? Porque aí tem uma série de dinâmicas humanas ali, né? Então, você chamar uma galera, fazer uma sessão de brainstorm, enfim, tem uma série de camadas ali e, basicamente, todas eram humanas. A gente foi para o extremo da coisa, fazer sem humano nenhum e fazer 100% por inteligência artificial.
e aí a gente chegou a um processo de 1 semana, ao invés de 2 meses. Caraca. Chegou no resultado que a gente queria? Não. A IA generativa, por exemplo, para esse processo de criação, a gente achou ela muito potente. Quando a gente olha aquele Double Diamond, não sei se todo mundo está familiarizado, mas basicamente um framework de você abrir todas as possibilidades possíveis e depois convergir para o que você acredita, seja na parte de clientes, na parte de solução, etc. e tal. Então, bem no design thinking ali mesmo, a gente, na parte divergente, a gente ainda acredita muito no poder do humano nessa parte, sabe? Ainda fez muita diferença para a gente o humano estar junto à tecnologia. Então, nas partes de vamos criar coisas que nunca existiram, vamos pensar totalmente fora da caixa, porque no limite a IA generativa, a definição dela é criar novas soluções a partir das existentes, né? Ela parte de um prompt, ela parte de um banco de dados, né? De uma base de dados. Então, para o momento divergente, a gente ainda está usando muito o humano. Mas ainda tem uma série de ferramentas que potencializam o humano nessa história. Mas para a parte convergente, né, de chegar a uma... Então, vi todas as possibilidades, agora quero chegar numa única solução, cara, a inteligência artificial ela é muito mais potente. E ela toma muito tempo e ela chega em lugares muito melhores, porque a partir do momento que você já tem todos os parâmetros, ela consegue te mostrar caminhos muito viáveis para aquilo que você imputou ali, né? Então, a gente chegou no meio do caminho depois testando. Então, não são nem mais 2 meses, nem 1 semana. Hoje em dia, a gente leva de 3 a 4 semanas, quase 1 mês ali. Então, reduziu 60%, às vezes 50%, mas a gente chega num lugar muito mais legal. Então, a primeira coisa é isso, a introdução da inteligência artificial enquanto processo de inovação. Isso está rolando já bem ativamente na Fábrica. Então, além do ChatGPT, a gente tem uma plataforma chamada Yable, por exemplo, que é para fazer pesquisas com usuários sintéticos, né? Então, a gente simula aquelas personas e aí consegue ter uma capilaridade muito grande, respostas muito rápidas e tal. A gente fez uma consultoria com o Mário saído da Novartis, foi gerente de inovação da Novartis e está dedicado a fazer essa inovação generativa que ele está chamando. Então, hoje ele é um consultor para aplicar isso em empresas. A gente foi o cobaia deles nessa história, dele do Iaco, que também é uma figura muito, muito incrível. E a gente tem usado, aí sim, inteligência artificial em produtos mesmo. Então, acaba de ir para o mundo um produto chamado Gibbet. A gente está ainda na fase de muitos bugs. Então, temos um lançamento acontecendo aqui no podcast. Maravilha! A live. Eu estava antes... Cadê o cupom de desconto? Pô, eu vim mal preparado, tá vendo? Mas até sair o episódio, eu prometo que a gente bota na legenda, tá bom? Boa. A gente está aqui, eu vim antes do podcast aqui, corrigindo bugs. Então, nossa vida aqui nos últimos dias é basicamente essa. Mas, basicamente, é a primeira vez que a gente faz um projeto com uma startup. A Jovem Gênios é uma startup que a gente já investe há 3 anos. Vai ser a primeira joint venture da história da Faber-Castell. Então, a gente está muito animado mesmo com esse produto. E é um produto que resolve aquele nosso drama que a gente falou lá no início sobre a educação. A educação de maneira massificada, como ela sempre foi. Existe lá o Bloom, que é um pedagogo muito famoso dos anos 80, que ele fez a taxonomia de Bloom, por exemplo, e ele dizia que daria para resolver o aprendizado de maneira one-on-one, né? De 1 para 1. Então, a mentoria, a tutoria, ela consegue personalizar o ensino que o Pedro prefere, e aí eu consigo aumentar em 2 desvios padrão a média da turma. Então, se eu fizer uma coisa que é personalizada para você, no formato que você se adapta melhor, que você consegue absorver melhor o aprendizado, eu consigo melhorar muito a tua curva. Só que qual era o problema disso lá em 1984, quando ele disse isso? Era o custo dessa história, né? Era você ter um ensino que não dá para ser um professor para cada aluno, né? Então, esse é um custo absurdo. Então, com a inteligência artificial e a inteligência artificial generativa, a gente consegue, por exemplo, ter um tutor baseado em IA generativa que consegue ir lendo as preferências do Pedro, né? E com a inteligência artificial preditiva,
a gente consegue trazer. Bom, Pedro, hoje, se você entrar hoje no Gibbet, hoje tá bem bugadinho, tá? Mas hoje não, vai, daqui uma semana. Na semana que vem, você consegue ver como você está preparado para o Enem hoje. Então, eu consigo dizer, você hoje tiraria uma nota 630, por exemplo, e óbvio, não respondendo o questionário inteiro do Enem, que são 200 questões, mas um muito menor. E eu consigo preparar um plano de estudos personalizado para você. Então, eu vou te conduzir ao longo desse processo com o que você prefere e com o que vai absorver melhor em você e com o que você precisa. Então, se você tem um gap maior em matemática, ou você está com uma dificuldade maior numa parte de uma questão em história, a gente vai priorizar isso no teu plano e esse plano vai se adequando. Além disso, a gente usa, obviamente, inteligência artificial para partir de um banco de mais de 70 mil questões de Enems antigos e vestibulares antigos para ir te treinando ao longo desse processo. Então, te dando questões de provas antigas, te dando flashcards, etc. e tal, para você conseguir se preparar de uma maneira muito mais potente para chegar naquele resultado que você quer. Então, a gente está muito animado, a gente está brincando que nunca foi tão fácil se preparar para as provas. Os resultados que a Jovem Gênio já tem dentro das escolas são muito positivos. Assim, um estudante da Jovem Gênio já aprende 4 vezes mais do que um que não usa, com muito menos tempo. Enfim, então, passado esse jabá aqui básico, só para dizer que cara, já é muito possível fazer isso dentro de uma corporação que tem processos bem definidos, mas que abraça a tecnologia e a inovação para novos produtos. E aí é isso, a gente vai errar, a gente vai lançar uma plataforma bugada, tá tudo bem. Até chegar aqui hoje, foi certamente um processo de muito convencimento, muitas portas fechadas lá atrás, que foram se abrindo, e a gente vai mostrando por dados, obviamente, por benchmarks, por áreas de inovação que já fazem isso há mais tempo que a gente, que já erraram muito, que têm seus cases de sucesso e que conseguem mostrar para a gente que esse é o caminho que a gente acredita que faz sentido. Não, exatamente, cara. Assim, se tudo que você testar tender a dar certo, cara, assim, não existe, né, o empreendedorismo. A gente vai viver num país socialista e pronto, cara. Assim, o capitalismo é isso, né? Alguns têm que fracassar para outros dar certo, mas momentos diferentes, enfim. Eu acho que, cara, assim, é animal. Eu realmente... Você tinha me brifado sobre esse lançamento, mas eu não tinha entendido, né? De fato o que ele era. E, cara, assim, incrível. E faz total sentido, assim... querendo ou não, né, a educação no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, ela é muito pautada ali em conceitos da Revolução Industrial, né? Então, cara, assim, você ter linhas de produção, que são as séries. A gente é colocado em séries, né? Isso Exato. Então, cara, tem todo mundo recebe ordens e tem que estar dentro das ordens, se não for é penalizado, e aí você pode ser demitido, que é uma expulsão. Então, cara, assim, é bizarro. Teve uma época que também eu entrei um pouco nessa pilha, né, de entender um pouco da educação no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo. E aí, cara, entra vários modelos de escola diferentes, como o Waldorf, cara, metodologias de ensino, né, cara, que são bizarras ali, que, cara, você começa a ver que realmente a gente vivia ali num universo que, cara, veio ali da Revolução Industrial. E, cara, se for para pensar, a educação agora que tá entrando muito em pauta, mas por muito tempo foi um dos setores, né, com menor índice de inovação, de, cara, mudar, né, quebrar ali todo esse conceito, esse paradigma, esse fluxo de aprendizado. Mas, Filipão, cara, que isso, foi incrível, assim, foi uma aula que a gente teve aqui. Foi delícia trocar esse papo aqui. Não, total, cara, assim, eu já era um fãzaço da marca, né, da Faber, muito pelo o que eu via para trás, né, como criança. Agora, virei um fã pelo que vocês vão construir também. Com certeza vou querer visitar esse centro de inovação de vocês aí em São Paulo. Cara, eu acho que o que vocês estão construindo nessa linha aí vai ser realmente disruptivo e vai, enfim, né, não só disruptivo no impacto que isso pode gerar em receita para a companhia, mas, cara, no impacto social disso, né, de aquilo que você falou, mudar uma vírgulazinha na educação do Brasil. Se você conseguir fazer isso, cara, isso vai reverberar, né, por muitos e muitos anos, né. E, Filipão, cara, para a gente poder fechar o papo aqui,
eu queria te fazer 2 perguntinhas. A primeira, cara, para você compartilhar com a gente aqui um material, um livro, um podcast, cara, algum conteúdo que você consumiu que, porra, de certa forma trouxe um turning point ali no seu dia a dia, nas suas ações, enfim, para poder compartilhar aí com a galera. Boa. Cara, para mim é muito emblemático. Se as pessoas que estão ouvindo estão aqui até agora, acho que elas gostaram, ou enfim, se interessaram por educação e tal. Para mim é muito emblemático. Quando eu entrei na Faber, eu recebi um livro chamado Jardim de Infância para a Vida Toda, do Mitchell Resnick. Ele fala muito sobre essa potência que a gente tem em ser criativo, tira uma série de mitos sobre criatividade. Indo na mesma linha, obviamente, o livro do Ken Robinson, de Libertando o Poder Criativo, que é um dos TEDs mais vistos até hoje. Ele fala muito sobre essa nossa perda da capacidade de criatividade com o modelo educacional. Cara, para ter um terceiro, eu gosto muito até hoje de um TED do Dan Pink, que, se não me engano, se chama The Candle Problem. Acho que é isso, tá? Mas é o Daniel Pink. E ele fala muito sobre o quanto, quando a gente faz as coisas sem pensar num outro fim, né, não faz as coisas de maneira intrínseca, a gente tende a ter um resultado pior. Então, ele fala muito sobre um tripé, que é autonomia, maestria e propósito, e acho que isso perdura não só a educação, a criatividade, mas o que a gente fez ao empreender, e o que é necessário para uma área de inovação. Então, acho que isso aqui permeia todo o nosso papo. Assim. É muito importante esse tripé sempre, para a gente conseguir se motivar pelas coisas, produzir bem. Então, esse é um TED que eu recomendo bastante. Assim, eu gosto muito dele. Ele é antigo, mas eu gosto bastante. Acho ele super atemporal. Perfeito, tá anotado. E, Filipão, para fechar, cara, a gente criou o Rocket Lab para ele ser uma rede, uma comunidade, né? E a gente sempre pede para o speaker, ao final do episódio, para ele indicar uma outra pessoa que ele acredita que faça sentido estar aqui, que possa colaborar também com essa comunidade, que, enfim, vai ser o maior prazer a gente poder convidar e trazer essa pessoa para cá. E boa. Sem contar que é um compromisso público, tá? Então, o nome que você falar aqui vai ser usado para convidar essa pessoa. Maravilhoso. Cara, eu sinto que a gente aqui, como tem a gente não é uma área de inovação na média, assim, convencional do que as áreas normalmente fazem. As áreas de inovação têm muita influência sobre cultura, então tem muita área de inovação fazendo muita coisa para dentro, o que é muito incrível. Tem muita área de inovação fazendo muito Open Innovation, que tem desafios muito legais, e que eu acho que seriam legais trazer para cá, porque essa é uma bagagem que a gente ainda tem pouco, a gente está engatinhando em transformação cultural e engatinhando em Open Innovation. Então, acho que seria legal trazer pessoas que têm essa bagagem. Eu gosto muito, acompanho muito o trabalho do Otávio Tomé, que está lá na Copa Energia. É um cara que faz muito essa transformação cultural. Gosto muito do trabalho da Duda Branco. A Duda Branco é super porreta, uma menina aí que está encabeçando o que estão chamando aí de Corporate Rebels, enfim, os rebeldes aí de inovação corporativa. Ela é a CEO desse movimento, que faz muita inovação aberta, está lá na frente da Raia Drogasil, que é um case muito legal. Então, enfim, acho que são pessoas que poderiam agregar muito nessa vertente de trazer uma outra leitura sobre inovação corporativa. Boa, cara, com certeza a gente vai chamar, eu pego ali com você o contato dessa turma, que vai ser o maior prazer aqui da gente poder trazer eles aqui pro podcast. Filipão, cara, quero te agradecer, assim, realmente a gente conseguiu navegar aqui em atmosferas incríveis, porra, sei lá, o que mais me encanta nesse podcast é que a gente começa com uma temática, quando é fé, a gente já tá, porra, fluindo. Era melhor com uma cervejinha, um pão de queijo? Porra, velho, aí você me ganhou. De cor, hein? Eu levava lápis para ganhar um pão de queijo. Lá, pronto, troca justa, pô. Me dá aquele kit de 153 cores, tá ligado? Esse aí é pão de queijo para um ano. Boa. Filipão, cara, brigadão pelo seu tempo, por ter participado aqui, pô, foi realmente sensacional e bastante agregador, tá? Obrigado você, cara, obrigado, foi um prazer mesmo. Fechou, forte abraço, Felipe. Até mais. Tamo junto.